Abra a tua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, no seu capítulo de número 3. A partir do versículo de número 16. João, quarto livro do Novo Testamento, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 16, amém? Hoje é o último domingo do mês de setembro e nós vamos tratar hoje, pela última vez, dentro desse mês, sobre o perdão de Deus na nossa vida, amém? Como é importante nós termos a consciência que precisamos receber esse perdão de Deus, essa bênção de Deus sobre as nossas vidas. O homem que anda pela terra, o homem que anda errantemente por esses caminhos da terra, consciente que não precisa ser perdoado por Deus, o caminho dele é a perdição. Amém? Porque nós só encontramos um caminho que leva à salvação. E esse caminho é através do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, Ele quer nos perdoar. Ele quer apagar as nossas transgressões, para que possamos chegar diante daquele grande dia, que é o dia da nossa salvação, aprovado por Ele. Amém, Jesus? Então diz a palavra do Senhor, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não creu no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras deles eram más. Todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem, no entanto, vive de acordo com a verdade, vem para a luz, a fim de que se veja claramente que as suas obras são feitas em Deus. Amém? Poder sentar para a glória do Senhor. Aleluia. Irmãos, o que nós estamos vendo nesses últimos dias da igreja sobre a face da terra, desses dias que antecede a volta do Senhor Jesus, são muitas das vezes homens, mulheres, pessoas, sociedade, nações, países, correndo atrás de realizações humanas, de realizações do seu próprio coração, satisfazendo assim o seu próprio ego, o seu próprio desejo, e se esquecendo que depois de uma vida aqui na terra,
depois de uma vida, como diz a palavra do Senhor, de 70 anos, 80 anos, passando disso cansado e enfado, chega-se então à eternidade. E muitas pessoas hoje têm vivido na face dessa terra como se esta vida material, humana, nunca fosse se acabar. Não se preocupam com a sua alma, não se preocupam com a sua fé, e muito poucos até mesmo em buscar a Deus. E nós sabemos que Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, que foi enviado a esta terra para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, ninguém vai alcançar a salvação se não for pela vida, aleluia, da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que o amor de Deus, que não é o amor do homem, entenda isso, porque quando se fala do amor de Deus, as pessoas já querem comparar o amor de Deus com o amor do homem. Não, o amor do homem é injusto, o amor do homem não é verdadeiro, mas o amor de Deus sim. E quando o homem toma, por exemplo, na sua vida, o amor de Deus, isso faz toda a diferença na vida desta pessoa. Quem está entendendo, diga amém. Então, esse amor de Deus, que veio através de Jesus Cristo a nós, seres humanos, pecadores, falhos, cheios de defeito, orgulhosos, né? Esse amor que veio até a nós, veio através de um plano de redenção. Por quê? Porque o homem não pode se salvar a si mesmo. Nenhum homem pode se salvar a si mesmo. Nenhum homem pode dar o que tem para se salvar. Não, porque só vem através de Jesus Cristo. Então, o crer no Senhor Jesus, começar a seguir os caminhos do Senhor Jesus, é você mostrar para a sociedade que você outrora no passado estava errado e que você se arrependeu daquela velha vida e hoje você assumiu um compromisso com o Senhor Jesus, aleluia, para Ele ser Senhor da tua vida, aleluias. Quando nós tomamos essa consciência, que não vem de nós próprios não, essa consciência, ela vem do Espírito de Deus, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. E quando nós somos acometidos de uma certeza, não de uma certeza material, porque tudo que se vê é passageiro. Tudo que você está vendo hoje, através da sua vista, é passageiro. Mas o que não se vê é eterno, aleluia. Então eu não estou falando de material, eu estou falando de algo específico, espiritual, que é o reino de Deus e a sua justiça. Quando João, que era o discípulo mais próximo de Jesus, quando ele foi tentar ali
achar um adjetivo para mostrar para o mundo o tamanho do amor de Deus. Ele não achou um adjetivo maior, aleluia, como esse que ele mesmo citou, tal maneira. Ele poderia dizer: o amor de Deus é tão grande, o amor de Deus é tão maravilhoso, o amor de Deus é tão verdadeiro, mas nada disso chegou aos pés, porque ele então intentou a maior frase que ele alcançou, dizendo: de tal maneira. E essa tal maneira significa Deus entregando o seu próprio filho para morrer por amor de mim e de você, para morrer pelo amor que ele tem pela humanidade. E todo aquele que aceita o testemunho de Jesus, todo aquele que aceita que Jesus ele veio de Deus e que ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e hoje está sentado à direita do Pai, esse, aleluia, o Senhor tem para perdoar os seus pecados. Porque o perdão de Deus, ele é importante para as nossas vidas. O perdão de Deus, ele tem que ser importante para você. Porque tem pessoas que nem sequer buscam o perdão de Deus. Não estão nem aí com as leis de Deus. Mas nós que tememos a Deus, nós que entramos pelo caminho de Deus, nós sabemos que o perdão de Deus é o ápice, aleluia, daquele compromisso que nós temos com Jesus na nossa vida. Então é por isso que toda manhã nós dobramos o joelho e pedimos perdão ao Senhor. Porque a nossa vida aqui na terra, ela é rodeada de coisas que desagradam a Deus. A maioria das coisas que acontecem neste mundo é para afrontar o poder de Deus. Porque o mundo, ele jaz no maligno. E olha o que Jesus diz, que essas aqui são palavras de Jesus. Olha o que Jesus disse. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não pereça. Perecer é você perder a eternidade. É você por causa de coisas que você achou insignificante, muitas das vezes, mas que não foi para Deus. Coisas que você achou que tinha direito, mas não para Deus. E isso te levou a uma condenação eterna. Porque o homem, ele cai no terrível engano achando que o amor de Deus é como o amor dele. Ele acha que Deus, ele vai, abrir as portas para todo mundo. E Jesus falou desse caminho. Jesus falou que o caminho que leva à salvação, o caminho que vai até o reino de Deus é estreita. E poucas pessoas passam por ela. O que você acha que Jesus quis dizer com isso? Que infelizmente são muitas pessoas que quando chegam no final dos seus dias estão aptas para herdar o reino de Deus. É uma triste realidade. Mas tudo isso leva a uma vida que o homem determinou a ter. Que o homem determinou a ser. E tudo que nós temos que fazer é de se desfazer do velho homem. É deixar que o Espírito Santo de Deus nos guie. É deixar que o Espírito Santo de Deus faça a obra em nossas vidas. Que Ele conduza as minhas palavras, que Ele conduza as minhas ações, que Ele conduza, aleluia, tudo que eu for fazer.
para que eu seja um testemunho vivo nesta terra que caminha para a destruição. Aleluia. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus não veio a esta terra para lançar todo mundo no inferno, não. Jesus veio a essa terra para dar oportunidade a cada ser humano debaixo desse céu, a oportunidade de se arrepender dos seus pecados. Ninguém vai morrer e chegar no céu e dizer, ou chegar no lugar de julgamento e dizer, eu não tive oportunidade. Não, porque Deus dá e continua dando, e Ele vai dar até o último dia oportunidade para que o homem se arrependa dos seus pecados. Mas mesmo Deus dando oportunidade, ainda há pessoas que desfazem da oportunidade. As pessoas que não aceitam a palavra de Deus e preferem viver uma mentira. Há um ditado no mundo que diz que a mentira dita 100 vezes vira verdade. Não, a mentira dita 100 vezes continua sendo mentira. E a verdade, ela sempre vai continuar sendo a verdade. Amém? Você pode falar uma mentira 100 vezes, ela vai continuar sendo mentira. Porque a verdade está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, meus amados, Jesus não veio condenar o mundo, mas as suas palavras confrontou o mundo. Porque o mundo não estava na direção de Deus. E é por isso que hoje os homens, eles encontram uma maneira de tentar até mesmo mudar a palavra de Deus, para que a palavra de Deus possa dar a eles guarita para fazer o que fazem. Só que é o seguinte, irmãos, haverá um dia que estaremos face a face diante do nosso Deus. Ninguém vai escapar dessa hora. Ninguém vai fugir dessa hora. Ninguém vai poder se esconder dessa hora. Nós vamos estar face a face com o Senhor Jesus. Cada um de nós. Sem descrição de classe social, de credo, nada disso. Vai chegar um momento que todo ser humano vai se apresentar diante do Senhor. Amém, Jesus? Isso é uma verdade que ninguém pode mudar. Então Jesus não veio condenar o mundo, aleluia, mas para salvar. E a salvação é dado àquele que reconhece o amor de Deus, que reconhece que está errado, que andou errado, no pecado, que aquilo que fazia antes não agradava ao Senhor. Amém, Jesus? Olha o exemplo que eu vou te dar. Quando um ladrão, ele pula dentro da casa de uma pessoa, né? Ele vai lá, o ladrão pula dentro da sua casa. Aí o vizinho escuta. E o vizinho começa a gritar: ladrão! Tem ladrão aí, pega ladrão! Por que o ladrão sai correndo? Pergunta para mim, por que o ladrão sai correndo? Responde para mim. Porque ele sabe que está errado. Amém? Quando uma pessoa vai fazer o mal para outra pessoa, a gente está vendo aí nos noticiários, né? As aberrações do mundo aí. Uma pessoa vai, mata uma pessoa, aí ela pega o corpo da pessoa, leva para ser queimado, enterra no lugar longe, joga dentro de uma água. Por que ele faz isso?
porque ele sabe que cometeu um crime, ele está errado. Mas quem traz a consciência do homem o erro? Quem traz a consciência do homem que ele está errado? A lei. Só que a lei do Antigo Testamento levava o homem até aí, a reconhecer o seu erro, mas não tinha mudança de vida. Eles não conseguiam mudar. Então era necessário, uma vez por ano, pegar um animalzinho, levar no templo, né? Oferecer como holocausto, para que os seus pecados fossem apagados. Simples assim, né? Então Deus falou, chega. Se a lei não serve, então que agora venha a graça. Aleluia. E a graça veio e entrou na vida do homem, a intermédio de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, e o Espírito de Deus que o acompanhava, veio à nossa consciência e colocou dentro de nós uma certeza que fazíamos antes era errado, e que agora precisávamos ser diferente, andarmos diferente, para sermos perdoados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia, e andarmos numa certeza de fé e de salvação. Olha que coisa linda. Então, hoje, não adianta você querer, aleluia, forjar para você um caminho. Não, o caminho já está preparado. É Jesus. Ah, mas eu vou mudar isso aqui na palavra. Ah, isso aqui é muito pesado. Ah, vamos agradar as pessoas. Não adianta. A verdade, ela vai confrontar você. E é isso que é maravilhoso na palavra de Deus. Nos confrontar. Porque enquanto a palavra nos confronta, ela está nos mostrando que quão miserável nós somos e como nós precisamos, aleluia, urgentemente, aleluia, do perdão de Deus na nossa vida, presença de Deus na nossa vida. Então Jesus disse: quem nele crê, Jesus está falando de si mesmo, quem nele crê não é condenado. Quem entrega a sua vida para Jesus e permanece firme até o fim, não será condenado. Quem está entendendo, diga amém. Não é crer uma vez só e salvo para sempre, não, viu, irmão? Vai ter que remar muito, viu? E contra a maré, muitas das vezes, viu? Para chegar até o final da carreira, como Paulo chegou. E olhar para trás e ter orgulho de tudo que fez, aleluia. E dizer, eu cheguei até aqui, aleluia, completei minha carreira, guardei a minha fé e recebi minha coroa da justiça. Amém, Jesus? De uma caminhada de renúncia. Renúncia. Paulo dizia, eu esmurro o meu próprio corpo para me reduzir à servidão de Cristo. O que Paulo falava? Eu digo não a mim mesmo, eu luto contra mim mesmo, eu entro em batalha contra mim mesmo, para que eu possa fazer a vontade de Deus. Você acha que é diferente na minha vida? Na sua vida? Você sabe? Você acha que é diferente? Não! Há momentos que você não se impor contra você, você não vem na igreja. Há momentos que você não se impor contra as coisas que estão acontecendo na tua vida, você não adora a Deus. Há momentos que se você, meu irmão, não ser forte, não ter fé, você abandona o caminho. Porque oportunidade não falta. Sim ou não? Oportunidade para abandonar o caminho não falta.
Tem um monte por aí. Mas por que você permanece? Porque a graça do Senhor Jesus Cristo está sobre a tua vida. A graça do Senhor Jesus Cristo te convenceu que lá fora o que está acontecendo é errado e que você tem um caminho vivo que leva ao Senhor Jesus. Que melhor consciência do que essa? Que melhor consciência do que essa? Pessoas abandonando o Evangelho, a palavra de Deus, a luz da vida do homem, para buscar coisas financeiras. Eu já falei isso aqui. Hoje estão trocando cultos de libertação, de cura, de busca pelo Espírito Santo para congressos financeiros. Ei, o céu é aqui na terra. Ei, você tem que ficar rico. Você tem que ganhar muito dinheiro. Sabe? Você tem que ter muita casa. Você tem que viajar bastante. Você tem que comer do bom e do melhor. Coitado da palavra de Deus, irmão. Coitado não. Olha o confronto contra a palavra de Deus. Jesus disse: o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder tua alma? Eu dei exemplo aqui do pastor amigo nosso. Pregava a palavra de Deus maravilhosamente em grandes congressos, assembleias de Deus. Esteve pregando na Assembleia de Deus Mãe, ali no Pará, para mais de 100 mil pessoas. Abriu mão de pregar o Evangelho para ser, aleluia, um coach na área financeira. Ganhou um troféu do YouTube. Ganhou um troféu do YouTube, chegando à marca de 10 milhões na conta. Estava num congresso em Manaus, congresso financeiro, com um monte de pessoas que buscavam a mesma coisa. Pulou do quarto andar, bateu no chão. SAMU veio, levou, morreu no hospital. Abandona o caminho. Há caminhos que para o homem parecem ser bons, mas para Deus é a perdição, é o buraco, é o fundo do poço. Porque muitas pessoas estão olhando só para o que vê, mas Jesus, Ele tem o olho para a eternidade. Ele sabe do que você precisa, Ele sabe do que você quer. Esses dias eu estava até conversando com o seu Mé. Todo pastor tem um sonho de ter uma igreja, né? De construir a própria igreja. Não sei se Deus vai permitir eu construir, eu tenho um sonho também. E eu falei, eu peguei, fui lá, fiz um projeto. Fiquei sonhando um dia lá em casa, que nem criança. Criança quando fica quieto porque tá sonhando, né? Tá brincando, tá desenhando, tá sonhando com alguma coisa. Tava lá quietinho, lá sonhando lá. O pastor foi lá e falou: você tá tanto tempo quieto, o que você tá fazendo? Eu falei: tô fazendo um projeto com Deus aqui. Fiz um projeto com Deus. Fiz umas contas rápidas lá. Aí eu cheguei pro seu Homero e falei: seu Homero do céu, sabe que eu tinha um sonho de uma igreja, eu fiz mais ou menos lá o desenho lá, botei no papel. Sabe quanto que eu tenho que ter para fazer a igreja? Do jeito que eu tenho no meu coração para dar pro Senhor? Seu Homero, quanto? 6 milhões. O seu Homero olhou pra minha cara assim e falou assim: nossa, pastor, o senhor é um sonhador mesmo. 6 milhões. Hoje, né? Daqui 10 anos, não sei para quanto vai isso. Hoje, 6 milhões. Aí você fala para mim: pastor, esse sonho do senhor não vai realizar. Está muito longe, pastor. Mas sabe o que eu tenho dentro do meu coração? Que eu sirvo um Deus que é dono do ouro e da prata. Amém? Pode ser impossível hoje, mas amanhã pode ser possível. Porque Deus traz à existência aquilo que não existe. Aleluia!
Então, meus irmãos, é isso que nos move em esperança. Não é por aquilo que vemos, é por aquilo que cremos. E nós cremos na ressurreição do Filho de Deus, e que Ele ressuscitou para nos salvar, para nos perdoar, para nos remir de todos os nossos pecados, e nos fazemos, aleluia, alcançar o patamar, lembre-se disso, de Filho de Deus. Você não é qualquer pessoa, você não é mais um zero à esquerda, você é filho de Deus. Filho e filhas de Deus. E quando nós chegamos a isso e reconhecemos isso, não, eu sou um filho de Deus, não, eu sou uma filha de Deus. Quando você reconhece isso, você sabe que só aconteceu isso na tua vida porque Jesus te perdoou. Porque se Jesus não tivesse te perdoado, você estaria lá ainda no lamaçal do pecado, afundado até o pescoço. E o lamaçal do mundo é como areia movediça. Quanto mais você mexe, mais você afunda. Quem está entendendo, diga amém. Tá o irmão Carlinho deu testemunho semana passada. Falou da luta interior dele. Uma batalha contra o álcool há 3 anos. Jesus libertou o Carlinho, aleluia. Ele escolheu o caminho. Jesus falou, escolhe o caminho que eu ajudo você. Deus vai ajudar você. Aleluia. Quem nele crê, não é condenado. Mas quem não crê, já está condenado. Por quê? Porque o homem quando pecou contra Deus, ele já caiu em condenação. Então não é nós que condenamos, mas é a palavra de Deus que diz que já está condenado. Então eu já estava condenado. Muitos que aqui, que não nasceram em berço evangélico, já estava condenado. Mas um dia, alguém pregou Jesus para você. Um dia alguém falou do amor de Deus para você. Amém, Jesus? E esse amor de Deus entrou no seu coração. E você se tornou uma nova criatura. Eu vou dar exemplo de mim. Eu era feio pra caramba no mundo, meu Deus. Pensa num cão chupando manga. Eu só consegui namorar depois que eu me converti, ué. Depois que eu me converti, encontrei aquela mulher, né? Aí ela gostou de mim. Aí eu falei, não largo mais de Jesus. Porque quando eu estava sem ele, não conseguia nem ninguém. Falei, não, tá amarrado isso. Feio. Sabe por quê? Porque o pecado nos deixa feio. O pecado nos afunda. É verdade. O pecado deixa você horroroso aos olhos do mundo, aos olhos da sociedade. Ninguém quer conversa com você. Todo mundo sabe que você é uma pessoa, né, que não tem amizade, que não pode chegar perto, enfim. Mas depois que você aceita Jesus, a graça de Cristo invade a nossa vida. E o Espírito Santo molda o nosso caráter, muda até a nossa fisionomia. Eu não sou um Greg Pitt, mas eu sou mais bonito do que eu era antes, no nome do Senhor Jesus. Amém? Porque o Espírito Santo entrou no meu coração, né? Para a pastora bater os olhos e se apaixonar por esse negão aqui, é porque ela achou bonito. É ou não é? É porque ela achou bonito. Essa é a grande realidade. Amém, Jesus? Um dia, nós fomos, era época de carnaval, e nós não tínhamos nenhum trabalho aqui na igreja, e eu fui acompanhar uma Del, em Lorena. Acompanhamos os 4 dias na Assembleia de Deus de Lorena. E no último dia, veio um pastor de fora,
um senhorzinho desse tamanho, senhorzinho não, jovem ainda, desse tamanho, mas tudo torto, tá? Perna torta, usando óculos, baixinho. E aí ele contou porque ele nasceu daquele jeito, que a mãe dele usou muita droga, e ele nasceu com várias deficiências. Mas pensa numa pessoa usada por Deus. E como Deus usou a vida daquele homem naquele dia. E aí, para fechar, né, a conta, ele falou assim: olha, vocês estão olhando para isso aqui, né? Às vezes você pode estar achando, pô, tô com dó do irmão. Nossa, o irmão é tão acabadinho, meu Deus. Fica com dó de mim não, eu já sou casado. Aí eu falei assim: meu Deus, que milagre. Olha como que Deus é tremendo. O homem é casado também. Ele falou: depois que eu conheci Jesus, Deus mudou a minha vida. Até casei. Minha esposa não veio hoje porque ela ficou lá na minha igreja, lá onde a gente tem que apresentar as coisas lá. Ela ficou lá fazendo a obra, eu vim sozinho, mas não vejo a hora de voltar embora e encontrar minha amada. E eu falei: meu Deus do céu. Amém, Jesus? Então o Espírito Santo transforma a nossa vida. Porque o perdão de Deus, ele deixa você mais bonito. Ele deixa você cheio do Espírito Santo. Aleluia. Amém? E aí ele vai dizer: quem nele crê não está condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Crê em Maria, crê em Benedito, crê em Judas, crê no raio que o parta, mas não crê no nome de Jesus. Do que adianta isso? Do que adianta isso? Está caminhando para o inferno, está condenado. A salvação é através de Jesus Cristo, e nós não podemos descansar de anunciar isso. Estava agora conversando com o presbítero lá fora. O que tem de gente hoje abandonando até a igreja evangélica para ir para Ubanda, Candomblé, Macumba, é uma coisa impressionante. Ontem foi dia de Cós Damião. E aí a gente tinha uma amiga, e para mim não é mais amiga mais. Parou de servir Jesus, cai fora. Tá fora, tá deletado. Tá fora do meu hall de amigos. Quero mais papo, quero mais conversa. A não ser que seja para falar do Senhor Jesus. Conheci da minha esposa, da minha filha. O que ela é mesmo? Fisioterapeuta. Né? Foi para Ubanda. E onde postou uma foto. Postou uma foto toda alegre, feliz, manifestada, com chupeta na boca, chorando como criança. Os enxu encavalado nela. O pé preto, igual o pé de mendigo. E ó, feliz da vida, chupando um pirulito, igual criança. Vai para o inferno. Amém, Jesus? Só tem salvação se arrepender. Então o que tem de gente buscando isso para a sua vida e abandonando o Senhor Jesus Cristo? Sabe por quê? A igreja evangélica é sem graça. Lá não pode dançar. Lá não pode beber. Lá não pode ir na balada. Quando nós éramos ainda, a igreja fundou no Jardim do Vale. Quando nós éramos do Jardim do Vale, aí chegou uma jovem para mim e falou assim: pastor, eu vou embora da igreja. Eu falei: nossa, uma jovem, eu vou embora da igreja. Eu falei: você vai embora da igreja? Você vai ter coragem de abandonar o Senhor Jesus Cristo? É, pastor, porque aqui é muito chato. Aqui eu não posso ir na balada. Aqui eu não posso encontrar com meus amigos, ir para um barzinho. Que vida é essa? Que vida sem graça é essa? Falei para ela: essa vida sem graça é que vai levar você a passar uma eternidade com o Senhor Jesus. Agora, a vida que lá para você tem graça, que você quer de balada, de barzinho, bebendo com seus amigos, vai te levar para o inferno.
E a palavra de Deus que lá há dor e ranger de dentes para a eternidade. É um fogo que queima e nunca se apaga. É isso que você quer para a sua vida? Então você pode sair por aquela porta e não precisa vir mais aqui. Nunca mais a menina voltou. E está numa vida desgraçada, afundada até o pescoço. Porque quando a pessoa escolhe o caminho que ela quer seguir, mesmo conhecendo a verdade de Jesus Cristo, não tem mais nada que nós podemos fazer. Amém, Jesus? Por isso que corre o perigo de você se desviar do caminho. Por isso que todos os dias é joelho no chão, cara no pó, se humilhando e pedindo a misericórdia de Deus na nossa vida, para que nós não saímos desse caminho. Porque eu vou falar para você, vai ser mais difícil voltar para trás do que chegar na reta final, né? Então agora não adianta mais querer voltar atrás, porque nós conhecemos a certeza da salvação. E aí diz a palavra: a condenação é esta, a luz veio ao mundo. O que é a luz? A palavra de Deus. Luz para o meu caminho e lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Não, pastor, a luz é Jesus. Sim, mas Jesus é a palavra. João capítulo 1, versículo 1: e o verbo se fez carne e habitou entre os homens da terra. Jesus é a palavra é Jesus, a luz veio à nossa vida, a palavra de Deus, é ela que ilumina você, é ela que ilumina suas decisões, é ela que mostra para você se você está certo ou errado. A palavra de Deus. E a condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Como assim, pastor? As pessoas não deram crédito à palavra de Deus. Você vai pregar a palavra de Deus para muitas aí fora, é loucura. Você está ficando louco. Eu acreditar nisso que você está falando? De jeito nenhum. Rejeitam a luz, sabe por quê? Porque querem continuar nas trevas. Querem continuar nas trevas. E tem um monte de gente aí, irmão, que você prega para ele e fala assim: não, eu já estou no inferno mesmo. Para mim não tem perdão mais não, já estou no inferno mesmo, eu já fiz tanta coisa ruim, Deus não me perdoa mais. O diabo já caracterizou a mente dele, de tanto viver no pecado, fazendo a obra contrária de Deus. Então a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Você escolhe andar na luz ou você escolhe andar nas trevas? Quem está entendendo, diga amém. Por que nós estamos aqui hoje na luz? Porque um dia estavam nas trevas, e diz a palavra do Senhor que Jesus, aleluia, nos resgatou das trevas e nos transportou para a sua maravilhosa luz. Ele nos convenceu, perdoou os nossos pecados, e hoje estamos no caminho com Ele, para chegarmos à salvação. Porque cá entre nós, cristão que acorda todo dia de manhã e não pensa na salvação, está precisando ter um encontro com Jesus, irmão. Está precisando. Porque quando nós acordamos de manhã e dobramos o nosso joelho, a primeira coisa que temos a agradecer: Senhor, obrigado, estou a rumo da salvação. Amém? Mas para isso nós precisamos desapegar deste mundo. É gostoso passear? Oh, que coisa gostosa. Tem dia, tem sábado que não tem coisa aqui na igreja aqui. Eu acordo de manhã e já falo: vamos passear. Vamos passear.
Mas não é passear para fazer libertinagem, para pecar, para envergonhar Jesus, não. É passear para ver, né, paisagens, bater uma foto, comer uma comida boa, é ou não é? Dar uns beijos, né? É ou não é? Dar uns beijos na pastora, namorar um pouco, né? Em nome do Senhor Jesus. É ou não é? Valorizar o que o Senhor nos deu, não é verdade? Isso faz parte da vida. Mas está em primeiro lugar no nosso coração? Às vezes nós saímos daqui, vai lá para Minas, em outro estado, visitar uma outra cidade, ver ponto turístico, mas Jesus vai no nosso coração. Ele vai como nosso companheiro de viagem. E chega muitas das vezes a esse lugar, nós pregamos Jesus também, através das nossas palavras. Amém? É entender que Jesus tem que estar em primeiro lugar no nosso coração. Seja onde for, seja em qualquer lugar, Jesus tem que estar em primeiro lugar no teu coração. Não é chegar numa hora dessa, tirar a roupa de crente e botar a roupa do mundo. Não é? Teve um dia que eu encontrei com um irmão na cidade. Esse dia eu não acreditei. Primeiro eu estava assim quando eu bati. Eu sou bom para enxergar, irmão. Sou bom para enxergar de longe, que de perto eu não estou enxergando mais nada. Para ler a Bíblia aqui está o sacrifício. Mas para enxergar de longe eu tô bom para chuchu. E eu enxerguei de longe o irmão, ó. Aí eu falei, não acredito. O irmão escondendo o ouro. Aí eu fui pelo cantinho. Quando o irmão viu que eu estava aproximando, o irmão juntou com o cigarro, segurou na mão. Falei para ele, apaga, senão vai queimar o dedo. O pastor me perdoa. Eu falei, eu não, Jesus tem que te perdoar. Tem nada a ver, irmão. Para mim você pode fumar uma carteira, 2, 3 por dia aí, acabar com o seu pulmão, ter câncer de pulmão, o problema é seu, a vida é sua. Você tem que pedir perdão para Jesus. Não adianta você esconder nada de mim. Você está se enganando a si mesmo. Pastor, nunca mais eu vou fumar essa porcaria. Amém. Toma uma posição então. Para mim você não tem que provar nada. Você precisa provar para Jesus. Mas não é assim? Então entenda uma coisa. Quando Jesus ele é tão maravilhoso que uma das suas palavras, ele disse que muitas das vezes o pecador é como aquela porca que volta à lama. Você tira o porquinho de lá, dá banho nele, esfrega o bichinho, põe sabão, né? Depois põe um lacinho no cabelo, não é? Deixa o porquinho bonitinho, brilhando, joga até perfume nele. Tem umas mulheres que são mais cuidadosas, faz até a unha do bichinho. Você sorta o bichinho, para onde ele vai? Vai para a lama. É um negócio terrível. Sortou o bichinho, vai para a lama. Então nós não podemos ser assim. Nós não podemos ser assim. Por quê? Porque Jesus já perdoou os nossos pecados. Hoje nós somos nova criatura. As coisas velhas se passaram, o tempo de engano, já passou o tempo da ignorância, já passou o tempo que andávamos contra Deus, já passou. Hoje nós somos amigos de Deus. Nova vida, nova história. E aí ele diz: todo aquele que pratica o mal odeia a luz, e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Por quê? Por que os fariseus, eles não reconheceram Jesus como Messias? E olha que Jesus confrontou eles, dizendo: vocês analisam a palavra, vocês estudam a palavra, e vocês enxergam lá na palavra, porque elas testificam de mim, estão falando de mim, mas mesmo assim vocês não creem. Por quê? Porque as obras deles eram más. E por que eles não aceitavam Jesus? Porque a partir do momento que eles aceitassem Jesus, a luz da verdade iluminaria tudo de errado que eles estavam fazendo. E aí qual é o pensamento do humano? Porque o ser humano é corrupto. O ser humano sem Jesus é a pior coisa que você possa imaginar. O que ele imagina? Não, vou cair em descrédito. Não vão mais acreditar em mim.
vão ficar falando da minha vida, né? É isso, é aquilo, como se isso salvasse você, como se seu nome salvasse você. Eu achei tão interessante, nós estávamos conversando ontem, estávamos ali em casa ontem conversando, e a Laísa mostrou um vídeo para mim, eu achei interessantíssimo. Tem um cantor de funk, ele se converteu. E o cara, se converteu no auge da carreira de funk. Achei uma coisa maravilhosa o testemunho dele. E aí, o que ele falou? Ele falou sim, que ele tinha vários contratos com casa de aposta, né? Enfim, com um monte de coisa. Ele rompeu os contratos, pagou as multas rescisórias, ficou pobre, mas não voltou atrás na sua decisão. Não voltou atrás. Ele e a esposa se converteram. Ele era cantor de funk e a esposa era dançarina dele. Não voltou atrás. E aí ele gravou uma música. E aí olha só a polêmica. Ele gravou um vídeo falando da música que ele gravou. Ele pregava na cruz. Ele pregava na cruz, dizendo assim, eu me comparo a ele. Aí o pessoal foi lá, desceu o pau do cara. Mas quem é você para se comparar a Jesus? Quem é você, cara? Olha só o que você está fazendo. Você está errado. Gente citando versículos bíblicos, mas detonado, cara, nas redes sociais. Foi campeão de crítica. E cá entre nós, quando um filme para fazer sucesso, primeiro ele precisa ser campeão de crítica. Aí ele vai ser campeão de bilheteria. Uma música para fazer sucesso, ela precisa ser campeã de crítica primeiro, para depois fazer sucesso. Aí ele pegou e gravou a música. E na música ele chega lá, né? Aí depois que ele gravou a música, ele deu o seu depoimento na internet, falando assim, olha, vocês que falaram aí, né? Que acharam ruim de eu me comparar a ele, mas eu me comparo a ele mesmo. Ele falou assim, mas eu me comparo a ele mesmo, porque eu sou como ele, como aquele ladrão que estava pregado do lado dele. Ele não estava falando de Jesus, ele estava falando de Dimas, que ele se comparava como ladrão da cruz. Olha que jogo de marketing, que coisa santa, que coisa poderosa, que jogou todo aquela falácia das pessoas por terra, e ele deu um testemunho lindo de vida, de transformação de vida. É assim que nós temos que agir. Jesus perdoou ele dos seus pecados. Hoje ele é uma nova criatura. Hoje ele está dando testemunho de Jesus Cristo. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Para encerrarmos essa noite, diz assim, quem, no entanto, vive de acordo com a verdade, vem para a luz. Qual é a verdade? A sua? A minha? A nossa? Não, a de Deus. A verdade, a palavra do Senhor. O livro de Provérbios diz que a palavra do Senhor é a coluna e a firmeza da verdade. Amém? Jesus disse em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Não é a minha, não é a sua, não é a nossa, é a verdade central, a de Cristo. É ela que liberta o homem, porque quando eu me converti, quando você se converteu, nós chegamos à conclusão que a nossa vida era uma mentira e que a verdade de Cristo era o caminho para a nossa salvação. É isso que liberta a nossa vida. Então ele diz, quem no entanto vive de acordo com a verdade vem para a luz, a fim de que veja claramente que as suas obras são feitas em Deus. As suas obras são feitas em Deus. Nós mostramos para o mundo isso. Amém? É tão gostoso quando a gente tem a referência, de alguém nos olhar e falar assim, não, aquele irmão ali, que trabalha ali, tá vendo aquela secretaria ali? É do homem de Deus.
Tá vendo aqui? Eu vou dar um endereço para você, o telefone para você, do contato de um pastor que é crente, que é o homem de Deus. Não é gostoso você olhar e ver as pessoas te chamando de um homem de Deus? É maravilhoso. Isso faz toda a diferença na nossa vida, porque não é você que forçou, não é você que falou, você não fez propaganda, são as pessoas que estão vendo a diferença na sua vida. E isso só aconteceu, irmão, comigo e com você, porque Jesus nos perdoou dos nossos pecados. Porque se não fosse Jesus, eu digo por mim, eu já não estaria mais aqui. Meu pai e minha mãe já teriam me enterrado. Eu não estaria mais aqui, estaria morto. Então eu só estou aqui pela misericórdia de Deus. Eu só estou aqui porque Jesus perdoou os meus pecados. Amém? E todos os dias eu peço perdão, porque muitas das vezes nós pecamos no falar, no entender as coisas, nós pecamos muitas das vezes até nas nossas palavras. E a gente tem que ficar se consertando. Senhor, me perdoa o dia de hoje, todo esse dia, se eu fiz alguma coisa que desagradou o Senhor, que desagradou teu Espírito Santo, meu Senhor Jesus. Senhor, me perdoa. Porque às vezes até sem intenção nós pecamos. E precisamos do amor de Deus na nossa vida. Quem está entendendo isso, diga amém. Jesus te ama. E o amor dele está sobre você. Neste exato momento, Jesus está derramando sobre a nossa vida aqui o seu amor. Jesus está vindo agora com os braços abertos na sua direção, para te abraçar, para te abençoar e para dizer para você que você tem valor. Por mais que o mundo tenha dito para você que não, por mais que o mundo te rotulou como zero à esquerda, como alguém que não vai chegar a lugar nenhum, Jesus está dizendo: vem para o centro do meu amor. E Jesus vai fazer a obra dele na tua vida. Quem entendeu isso, diga amém. Coloca de pé.